Eita que sexta-feira agitada, hein? Saiu agora 4 notícias bombásticas do Santos. Olá, nação! Olha eu aqui de volta com mais notícias do Santos de hoje. Notícias quentinhas quentinas que vai te deixar de queixo caído. Imagina só! Noite de jogo na Vila Belmiro, Santos empatando mais uma vez dentro de casa, a torcida inquieta e no meio desse cenário, Neymar vira o principal assunto mesmo sem entrar em campo. Sim, o craque da Vila foi o centro das atenções, e não foi por dribles, gols ou passes geniais, mas por um verdadeiro climão que rolou nos bastidores. Então fica comigo até o fim porque tem explicação do Neymar, resposta a jornalista, atualização sobre a lesão dele, previsão de retorno. Detalhes sobre sua renovação de contrato, críticas a jogadores do elenco, alerta para o Brasileirão e até novidades sobre Robinho Júnior. Esse vídeo tá recheado de informações exclusivas que você precisa saber. E a última notícia é a mais importante e eu quero saber sua opinião sobre ela. Na última quarta-feira, o Santos recebeu o Grêmio na Vila Belmiro pela 26ª rodada do Brasileirão. O time de Juan Pablo Vojvoda manteve a invencibilidade sob seu comando, mas outra vez ficou no empate, 1-1, e já são 4 empates e apenas uma vitória em 5 partidas. A frustração bateu forte porque, mais uma vez, o Peixe criou muito, finalizou mais de 20 vezes, mas pecou na hora de transformar esse volume em gols. A tabela preocupa. O Santos é o 16º colocado, com apenas 5 pontos acima da zona do rebaixamento. O risco ainda é real e cada detalhe pesa nessa reta final. Mas se o empate já tinha deixado o clima pesado, o que realmente dominou os bastidores foi Neymar. Lesionado, o camisa 10 não pôde entrar em campo e acompanhou a partida de seu camarote. Só que após o jogo surgiu uma polêmica. Neymar não quis receber os repórteres do G. Bruno Formiga e André Balada. A atitude gerou um mal-estar enorme, especialmente porque os jornalistas estavam ao vivo pela Globo e a situação repercutiu na transmissão. Fred Bruno, apresentador do programa, não deixou barato e criticou Neymar ao vivo. Isso só aumentou o climão. Minutos depois, Ney até desceu ao gramado e cumprimentou os repórteres, mas o estrago já estava feito. Na quinta-feira, o próprio Neymar quebrou o silêncio e explicou ao vivo o motivo da recusa. Segundo ele, não houve desrespeito, porque já tinha avisado antes aos jornalistas que não daria entrevistas naquele momento. Abro aspas para o que Neymar disse: "Eu nem sabia que estava sendo ao vivo. Acho uma falta de respeito ser gravado assim. E eu falei dessa forma porque já havia falado para o André e ao Formiga antes que eu não iria falar nada pelo momento que eu estou." Fecha aspas. Ele ainda acrescentou que já conversou com Fred Bruno e que os dois se resolveram, tudo ficou em paz. Ou seja, a treta aparentemente foi contornada, mas não dá para negar que o episódio repercutiu mal e aumentou o peso em cima do craque, que já vem sendo questionado pelo pouco tempo em campo e pelas lesões. E falando em lesão, essa é outra parte importante da história. Neymar sofreu uma contusão de grau 2 na coxa direita e a previsão inicial era de até um mês afastado. Mas nos bastidores a informação é que ele vem se dedicando pesado na recuperação para voltar antes do esperado. O jornalista Ricardinho Martins revelou na TNT Esportes que o plano é ter Neymar à disposição no dia 20 de outubro, contra o Vitória, no Morumbi IS, pela 29ª rodada do Brasileirão. Até lá, ele deve perder mais alguns jogos, incluindo confrontos diretos contra Ceará e Corinthians. Mas a expectativa é grande para sua volta porque o Santos precisa de gols e de soluções urgentes para se afastar do Z4. E tem mais, a permanência de Neymar no Santos em 2025 passa diretamente pelo desempenho do time no campeonato. Isso mesmo, torcedor. O camisa 10 já deixou claro nos bastidores que só renova se o clube não for rebaixado. Hoje ele tem contrato até dezembro, salário de R$ 4 milhões mensais, e apesar de todo o carinho pelo Peixão, Neymar já avisou que não entra em campo para disputar uma Série B, porque seu foco também é chegar em alta na Copa do Mundo de 2026. O presidente Marcelo Teixeira trata o assunto com calma e diz que não há pressa, mas é evidente que o futuro de Ney depende do presente do Santos. Cada jogo é decisivo para o clube e também para o destino do maior ídolo recente da Vila Belmiro. Enquanto isso, o técnico Vojvoda começa a enfrentar cobranças por algumas escolhas no elenco. Mike e Escobar, por exemplo, viraram alvo de críticas da torcida e da imprensa. O lateral direito, que veio do Palmeiras, parece sentir fisicamente durante os jogos, enquanto Escobar não consegue entregar eficiência ofensiva. Até mesmo Guilherme, artilheiro do time, vem sendo questionado por suas decisões em campo, segurando demais a bola em algumas jogadas e pecando no mano a mano.
O jornalista Lucas Musetti levantou o alerta e disse: espero que Vojvoda não seja teimoso. Já vimos outros treinadores do Santos cometerem esse erro de insistir em quem não rende. É um recado claro. O time evoluiu, mas se as escolhas não mudarem, o risco de tropeçar mais uma vez é grande. E no meio dessa pressão, uma boa notícia pode animar a torcida. O Santos decidiu incluir Robinho Júnior nos planos futuros do clube. O menino da Vila, filho do ídolo Robinho, já desperta interesse no mercado europeu, mas a diretoria e o técnico Vojvoda pregam cautela. A ideia é que ele seja aproveitado aos poucos, sem queimar etapas. Contra o Grêmio, Robinho Júnior entrou no fim do jogo, mostrou personalidade e agitou a partida. A torcida reagiu bem, as redes sociais repercutiram e Vojvoda deixou claro em coletiva que o garoto faz parte do planejamento. Ele afirmou: são jovens que, para mim, têm que jogar, mas às vezes não se encontra o momento certo. Não acho legal treinar um mês sem jogar, então sempre que possível vamos usar esses garotos. O Santos sempre teve esse potencial e eu me sinto obrigado a ajudá-los a crescer. Ou seja, enquanto Neymar luta para se recuperar e tenta decidir o futuro, uma nova geração já começa a aparecer. O problema é que o presente ainda é delicado. O Santos soma 4 empates e uma vitória nos últimos 5 jogos, está a apenas 5 pontos do Z4 e sabe que precisa transformar volume de jogo em gols urgentemente. O retorno de Neymar contra o Vitória pode ser o ponto de virada. Mas até lá, Vojvoda precisa ajustar laterais, cobrar melhor definição de Guilherme e dar minutos para jovens como Robinho Júnior. O futuro do Santos, tanto no campeonato quanto no mercado, passa por essas escolhas. Agora eu quero ouvir de você, torcedor santista. O que você achou da atitude do Neymar com os repórteres? Foi exagero ou ele agiu certo? Você acredita que o craque pode ser o diferencial nessa reta final ou a dependência dele pode atrapalhar ainda mais? E quanto ao Vojvoda, está na hora de mexer nas laterais e dar mais espaço para os garotos da base. Deixa sua opinião nos comentários porque esse debate é todo nosso e faz diferença demais para o canal crescer. E torcedor, como se não bastasse toda essa pressão envolvendo Neymar, Vojvoda e a tabela apertada, ainda tem mais uma bomba nos bastidores do Peixão. O atacante Guilherme, mesmo sendo peça importante do time e titular absoluto com Vojvoda, pode estar de saída já no ano que vem. Isso mesmo, o artilheiro do Santos, que muitas vezes segura a bronca e até usa a faixa de capitão, tem o desejo de respirar novos ares e sua prioridade é tentar uma oportunidade no exterior. Olha só como o cenário é delicado. De um lado, Guilherme vem sendo peça-chave para o esquema de Vojvoda, aparece em momentos decisivos, tem liderança dentro de campo e já caiu nas graças de boa parte da torcida. O pró dessa permanência é claro. O Santos ganha em experiência, em poder de decisão e continua com um dos jogadores que mais participam ofensivamente da equipe. Ainda mais numa reta final de campeonato em que o time sofre para transformar chances em gols. Perder alguém assim parece impensável. Mas o outro lado da moeda também existe. O atacante, mesmo em boa fase, não esconde o desejo de sair. Ele entende que chegou no limite do que poderia entregar aqui no Brasil e quer um novo desafio fora do país. E do ponto de vista do clube, a situação é vista com naturalidade. A diretoria santista entende que nenhum jogador é inegociável e se chegar uma proposta boa, Alexandre Matos vai sentar, analisar e bater o martelo. Isso pode ser positivo porque abre espaço no orçamento, gera caixa para reforçar outras posições e talvez até dar mais espaço para os garotos da base, como Robinho Júnior, que já começa a ser observado com carinho. O detalhe é que tudo isso vai depender muito do que acontecer até o fim dessa temporada. Se o Santos conseguir se manter na Série A, o cenário de planejamento é um, mas se o pior acontecer e o time cair, aí a reformulação vai ser quase que inevitável. Saídas vão rolar de qualquer jeito, e Guilherme é um dos nomes que podem estar nessa lista. Enquanto isso, a bola rola e o próximo compromisso já é decisivo, neste domingo, contra o Ceará, fora de casa. E olha que detalhe curioso, Vojvoda conhece muito bem o Vozão, foram vários duelos quando ele estava no Fortaleza, e isso pode ser uma carta na manga. Só que o Santos não pode se dar ao luxo de voltar com outro empate. Precisa de pontos, precisa de vitória, porque a diferença para o Z4 já caiu para apenas 3 pontos depois do triunfo do Vitória sobre o Ceará. A margem de erro acabou. Agora, eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você acha que Guilherme deve permanecer como referência no ataque do Santos ou já está na hora de pensar em uma venda para reforçar outras posições? Você ficaria mais tranquilo com ele no elenco em 2026 ou acha que a grana e a renovação de elenco fariam bem para o Peixão?
Comenta aqui embaixo porque esse debate é quente e pode definir o futuro do nosso Santos.